Javier Milei explicado. Neste momento, eu estou com o meu pano nas mãos. Qualquer crítica que o André fizer, eu estou aqui prontamente para refogá-las, porque, né, Javier Milei é dos nossos, tá tudo em casa. Porque se a Argentina der certo, é mais uma opção pra gente fugir. Se a Argentina der errado, pô, a gente vai dar risada. Então, irmão, aqui é pano pio, pô. Pano pio. A Argentina é o único país que se saiba que atingiu... Cara, essa frase é maravilhosa. Existem 4 tipos de economias: os países desenvolvidos, os países pobres, o Japão e a Argentina. O mundo está caminhando para se tornar o Japão. O mundo desenvolvido está caminhando para se tornar o Japão. Inclusive, André, eu sei que você muito provavelmente está assistindo... Vai assistir esse vídeo ou vai ver o react. Você já fez algum vídeo sobre o Japão? Eu pergunto idiota. Se você não fez, por favor, faça. Cometa esse crime e explique a economia do Japão. Nossa, eu acabei de amaldiçoar o André. Acabei de amaldiçoar o André a fazer um vídeo sobre o tema mais complexo da história econômica. Japão. Faça um vídeo sobre o Japão, vai ser divertido. A Argentina é o único país que se saiba que atingiu o feito de ser uma das economias mais ricas do século XIX e do século XX para virar, bom, a Argentina que a gente conhece hoje. 9 calotes na dívida pública desde a independência, 5 golpes de Estado... Cara, bem-sucedidos. É que eu não tenho conhecimento da história da Argentina, também não vou me dar o trabalho de entender a Argentina. Mas aqui no Brasil a gente teve mais. A gente teve mais golpes de Estado. A maior parte fracassado, mas a gente teve mais golpes de Estado. Tipo... Só na República Velha você teve uma a cada 5 anos. E é claro, inflação. Muita inflação. O governo de Alberto Fernandes tinha testado os limites. Valeu, André. Valeu pelos 10, irmão. Vá e faça um vídeo sobre o Japão. O próximo vídeo do André é daqui a 6 meses. Se ele empolgar com a ideia e começar amanhã, tá ligado? Mas a culpa vai ser minha se ele sumir do YouTube por meses. Dessa tendência. Mais de 100% de inflação no ano, queda de 1,6% no PIB, 40% da população do país em situação de pobreza e a população tendo que revirar lixões por causa da alta da fome. Diante desse cenário catastrófico, o Partido Peronista de Fernandes, a maior força política dentro da Argentina, achou uma ótima ideia. Cara, você tem noção que a Argentina é um país formado por pessoas que são estudadas? No sentido literal da palavra, são pessoas que estudam. Tipo, são pessoas que leem muito. O argentino médio é mais inteligente que o brasileiro médio. Isso daí não é nenhum absurdo dizer. E os caras nunca se revoltaram. Sabe? Quase um século de peronismo, eles nunca se revoltaram. É um negócio tipo, mano... Que pariu, né, velho? O Brasil é um povo dócil e burro, nunca se revolta. O Argentina é um povo inteligente e nunca se revolta. Cara, é um negócio impressionante. Tá entendendo? Francês, por exemplo. Francês, ao menor sinal de instabilidade, os caras já vão lá, tacam fogo, explodem caminhão, tacam fogo quebram a aquela rua lá de grife, tacam fogo em tudo. O latino é muito passivo, cara. É impressionante que o latino dedica toda a sua raiva, e sua energia, sua vitalidade, sua testosterona para matar os seus iguais. E nunca a elite. É futebol, tá ligado? É empalar gente porque torce pro time rival. Não dá pra entender, cara. É realmente, tipo, é uma mentalidade de fracassado, essa é real. A mentalidade latina é uma mentalidade fracassada. Esse é só um dos vários exemplos pra você entender por que esse continente provavelmente não vai dar certo, sabe? Porque, cara, isso é ótimo pra elite. É ótimo que a sua população seja extremamente passiva, que você pode fazer o que você bem entender, que nada vai acontecer. Você só não pode irritar outros membros da elite. É isso.
Herança indígena, pode ser, a herança indígena. O europeu vem pra cá, tá ligado? Vê lá, aquele monte de europeu durante a colonização, durante a diáspora do século XIX, século XX. Eles vieram pra cá e se contaminaram com a latinidade e se tornaram passivos também, porque na Argentina, boa parte da população tem descendência direta com a Europa, tá ligado? É metade índio, metade europeu mesmo, tipo, direto. E ainda assim são passivos. Não dá pra entender, cara. Colocar Sérgio Massa, o ministro da Economia de Fernandes, para concorrer. Para surpresa de absolutamente ninguém, ele perdeu. Quem caralho que teve essa ideia? Sabe que olha, eu acho que vai acontecer a mesma coisa aqui no Brasil. Eu acho que o PT. Olha, não sei vocês, mas eu tô sentindo notas de Fernando Haddad candidato à presidência. Eu não sei, cara. Você pode achar que eu sou maluco. Mas, velho, ele é o herdeiro. Ele é o cara que o Lula gosta. Sabe? E o Lula vai mandar, e se o Lula mandar, o PT aceita. E, cara, se o Haddad ser candidato. Agora, da última vez ele já perdeu. Agora, ministro da Fazenda. Nossa, ele vai ser completamente obliterado. O problema é que a gente não tem o Milei. Quem caralho que teve essa ideia? O que realmente surpreendeu foi a chegada de um completo desconhecido até um tempo atrás, que tinha conseguido um grupo pequeno, mas devoto de seguidores, e que era conhecido pela sua estridência. Suas falas exageradas. Al zurdo de mierda no le podés dar ni un milímetro. E o seu profundo desgosto pelo Estado. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Afuera! Com 56% dos votos, o Milei se tornou o primeiro presidente assumidamente libertário de um país no mundo. Ele entrou prometendo reduzir drasticamente o tamanho do Estado, cortar gastos, reduzir impostos e, é claro, controlar a inflação. Ele tá fazendo tudo isso, cara. Porque é muito mais. O presidente argentino tem muito mais poderes do que o presidente brasileiro. Já começa por aí. O presidente argentino tem mais poderes que o presidente brasileiro. Então, um presidente do que assuma a cadeira aqui no Brasil, ele. É verdade, ele não vai conseguir fazer porra nenhuma. Vivemos em um país de presidencialismo de coalizão, sabe? Eu falo isso na abertura de algum vídeo da Dilma. O presidente brasileiro, ele não pode. A gente não tem uma ferramenta como os decretos, os decretos que o presidente americano tem, por exemplo. Porque eu não lembro qual que é o termo. Por favor, alguém me lembre aí, porque aqui a gente trata como medida provisória. Lá tem o decreto. Eu esqueci qual que é. Executive Order, sabe? As ordens executivas do presidente americano, elas não têm data de validade. A ordem executiva do presidente americano não tem data de validade. Dito isso, por exemplo, sei lá, passa-se uma ordem executiva no governo do Jimmy Carter. Se nenhum dos presidentes subsequentes revogou essa ordem executiva, ela está valendo, com força de lei. Sabe? Se ela não for conflitante com alguma lei, alguma coisa. Sabe? Não é várzea, não é uma ditadura. Mas o presidente não. Só um presidente pode derrubar uma ordem executiva. Porque não tem data de validade. A não ser que ela vá contra a Constituição, blá, 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 sabe? Vamos simplificar a coisa aqui. Aqui no Brasil, não. Uma medida provisória tem data de validade de 180 dias. Então, o presidente brasileiro, ele não tem poder nenhum, exceto emendas. Não tem mais. É isso. Agora, o presidente brasileiro sequer pode comprar apoio no Congresso. Pra que serve um presidente mesmo? Então, mudanças profundas, mudanças importantes, agenda. Um presidente brasileiro tem pouquíssima forma de manobrar. Ótimo, Lula tá na presidência, ele tá completamente travado, sabe? Ele não tem nem orçamento, não tem apoio, não tem porra nenhuma. Legal. Ele não pode fazer nada. Legal. Mas e se a gente assumir a presidência, sabe? Alguém da direita, sabe? Os meus amigos do MBL. Não vão ter poder nenhum, eles não vão conseguir fazer nada. Talvez o Tarcísio consiga, porque ele é do centrão, sabe? Ele vai passar a agenda tecnocrata gay dele. Mas, tipo, ninguém vai passar.
O Bolsonaro ficou travado 4 anos. O Lula tá travado há 4 anos. Se entrar um presidente ideológico, vai ficar travado 4 anos. Não dá. Não dá. É um cargo... Cara, o presidente brasileiro é quase um enfeite. Beleza, tem muitos poderes, sim. Mas grandes reformas, grandes projetos, o presidente brasileiro não consegue mais, graças à Constituição de 88. Porra, é isso aí. Eu cheguei numa conclusão. Isso aí não li em lugar nenhum. Eu cheguei nessa conclusão. O Collor ter rodado, a queda do Fernando Collor foi a primeira vez na história do Brasil que um presidente brasileiro não teve poderes. Pensa o seguinte. De 1889 até 1989, foi basicamente um século de presidente manda, Congresso obedece. Praticamente um século disso, com um pequeno período de Jango. Crise profunda. O Jango tomou um golpe parlamentar, foi instaurado um parlamentarismo, e ali ele foi fraco pelas condições do momento. Aí depois ele recuperou os poderes e rodou. Mas, no fim do dia, o presidente brasileiro teve muitos poderes, quase totais, sabe, por vários períodos. Os 20 anos de ditadura militar, os presidentes militares tinham muito poder, né? Os 15 anos de Getúlio Vargas teve muito poder. Os 30 anos de República Velha, muito poder. A maior parte do período da República, o maior tempo de República Brasileira, o presidente brasileiro tinha muitos poderes. Aí chega Collor, com a mentalidade óbvia de que, porra, eu sou presidente, eu mando nesta merda. Durante o primeiro ano, ele mandou. Durante o primeiro ano, os parlamentares não perceberam o poder que tinham. Até que eles... Peraí, a gente consegue barrar o Collor. A gente consegue atravancar o governo dele. A gente consegue... Derrubaram ele. Porque o Collor, com a mentalidade de presidente brasileiro de muitos poderes, chegou em um cenário em que, bom, ele não tem tantos poderes assim. E progressivamente, de Collor em diante, do primeiro ano de Collor até hoje, o presidente brasileiro vem perdendo mais e mais e mais o seu poder. Hoje a gente vive a porra de um semipresidencialismo bizarro, sabe? O nosso sistema político, ele é inexplicável. Por favor, alguém ache algum exemplo no planeta Terra que algum país tenha um sistema político tão escroto quanto o nosso. Sabe? O Estado brasileiro, ele não funciona. Pra bem e pra mal, ele não funciona. Cara, é uma loucura. O que a gente vive aqui é uma loucura. É uma loucura. É um parlamentarismo, um semipresidencialismo não velado, bizarro. Cara, a França funciona ainda. O presidente francês tem muitos poderes ainda. Sabe? O Macron consegue passar a agenda dele. O Macron consegue demitir o primeiro-ministro, por exemplo. Aqui, o presidente brasileiro faz o quê, velho? Joga PlayStation. Esquece. Tendo pego o país no buraco, a grande expectativa dos eleitores do Milei era que ele O Brasil é o quinto mundo, cara. revertesse a trajetória de empobrecimento, estagnação e corrupção deixada pelos peronistas. E depois de assumir em apenas 6 meses de governo, a inflação aumentou para 270% ao ano, o peso perdeu mais da metade do valor, o desemprego subiu para 7,6%, e a pobreza aumentou para 52% da população. Ah, e ele também divulgou um esquema de pirâmide para todo mundo. Lo hicieron voluntariamente. Ó, meu Deus. Terapia de choque gera consequências. Inclusive, eu vou ficar quieto. ¿Y está bien que el presidente lo promocione eso? Yo no lo promocioné. Yo lo que hice, lo difundí. Bueno, es lo mismo. No. Criptomoeda se tornou um mercado realmente gigantesco. E é bem possível que mesmo que você queira dar o seu primeiro passo, você tenha um certo medo. Afinal, tem até entusiasta caindo em esquema. No es... E é por isso que é muito importante você dar o seu primeiro passo com a ajuda de quem realmente tem. Ah, cai na propaganda. Aí a propaganda aí, ó. Ih, no mercado Bitcoin, não sabe. Cara, eles voltaram a patrocinar o pessoal do YouTube? Tá aí um nome que eu não escuto há muito tempo. Vídeo. A esse ponto, tu deve estar confuso aí. Tá, André, tu vai atacar ou defender o Milei, afinal de contas? E aqui nesse canal, Eu vou. Sim. a gente ataca quando
Defendeu o cara. Precisa e defende quando é justo. E antes de citar todas as conquistas positivas que o Milei conseguiu no seu mandato, que não são poucas, eu preciso contextualizar vocês desse ajuste que realmente aconteceu e que os argentinos passaram e ainda estão passando por necessidades. E vão continuar passando. É um século de esquizofrenia. Você não resolve isso em 1 ano e meio, 2 anos, 4 anos, um mandato. Cara, o Milei vai ter que entregar um milagre pra se reeleger. É isso. O Milei vai ter que entregar um milagre pra se reeleger e conseguir mais 4 anos de reformas. Mas para entender por que o Milei conseguiu passar a motosserra no estado argentino e, apesar das suas burradas, ainda conseguiu se manter sendo um dos políticos mais populares da Argentina, eu vou precisar contar um pouquinho de história para vocês. Mas como história é um negócio meio chato de explicar, nos próximos 5 minutos, para que ninguém caia no sono, eu solicitei a ajuda, justamente da pessoa ideal, para explicar isso para vocês. A Argentina, Literalmente eu. assim como todo o restante da América Latina, é um país Só explicar, o texto é do André. Eu só dei um tapinha ali pra deixar mais escroto, porque eu sou um babaca. Então, o André é um homem polido, educado. Eu não. Então eu só dei pequenos ajustes ali pra deixar bem nojento que nem eu sou. profundamente instável desde a sua independência, mas, diferentemente de todo o restante da Latam, a sua geografia é simplesmente formidável. Com um dos solos mais férteis de todo o planeta, os hermanos se beneficiaram por muito tempo de sua agricultura, que é a sua grande Até a fonte amarela. Os hermanos se beneficiaram por muito tempo de sua agricultura, que é a sua grande vantagem comparativa de ter uma economia aberta e exportar uma ampla variedade de produtos agrícolas para os países mais ricos do mundo. A partir da década de 1880, A Argentina é bizarro, cara. É bizarro a Argentina ser um país fracassado, ser um estado falido. Sabe, eles têm tudo. E piora. Valeu, Alisson! Milei fazendo merda? Mas e o PT, hein? E o Lula? Milei fez algo necessário. Esquema de pirâmide necessário, pô. Não tem a ver com isso. Mas o PT você não fala, né? Como Lula. Muito bom, cara. Não, uma coisa da Argentina é a seguinte. A Argentina, ela refuta teorias racistas. A existência da Argentina refuta teorias racistas. Porque tem muita... A bolha de neonazi... Não necessariamente só neonazi. Os caras falam que, a vitória do europeu... é a vitória do povo branco. Por que a Europa é o que é? Porque eles são brancos. Os argentinos também são. Os argentinos também têm uma terra produtiva, sabe? Eles têm um povo educado e eles são os fracassados. Eles são os merdas. Tipo, a existência da Argentina refuta toda a teoria racista que você pode imaginar. Porque eles são os bostas. Impressionante. Não, o Brasil não tem a geografia da Argentina. A geografia da Argentina é melhor que a brasileira. Sabe? Ela é. Puta que pariu. a sua economia crescia a uma taxa média anual de 5,2% ao ano. Quase o dobro do Brasil, maior do que qualquer outro país da América Latina e os posicionando entre A Argentina tem rios navegáveis. A Argentina é um terreno muito mais plano do que o Brasil. Tipo, a geografia brasileira... Nós temos muitos recursos, ótimo, mas é um terreno muito montanhoso. A terra brasileira é muito pobre O que a Embrapa fez no Centro-Oeste para tornar aquela bosta daquela região produtiva é o grande feito da República. Se dá para se orgulhar de algo que a República conseguiu fazer, foi a Embrapa, e a Embrapa ter tornado aquele território de merda produtivo. Isso é o que há de... Sério, o que foi produzido, o que a Embrapa conseguiu produzir é glorioso, é gigantesco, é digno de aplausos diários, todos os dias. Eu respeito a Embrapa, tá entendendo? Based. O território do Sul, ele ainda assim ele é muito montanhoso, sabe? Ele é muito ruim, mas ainda assim a nossa terra é muito produtiva. Mas ainda assim, ela é muito pior do que a terra da Argentina, sabe? E o Sul é a região mais produtiva quando se trata de agro. A gente precisa de tanto fertilizante quanto o Centro-Oeste necessita até hoje. Vai continuar necessitando para sempre, cara.
entre os países mais ricos do planeta. Só que isso durou até 1930. Com a crise de 29 e logo depois a Segunda Guerra Mundial, o mundo inteiro se fechou. E a estratégia de... Tipo, o Brasil é quente, o Brasil é cheio de doença tropical. O Brasil é um país tropical, com uma geografia de merda, com rios que fluem pra dentro e não pro mar, ou seja, não serve nem pra ter hidrovia. É um terror, o Brasil é um terror, mas, porra, desde a invenção do ar-condicionado, não há mais desculpas pro Brasil não ter se desenvolvido, beleza? A gente consegue colonizar a Amazônia, se quiser. Não vejo necessidade. A gente tem muito território bom aí pra colonizar antes de tocar na Amazônia. O crescimento da Argentina, que dependia do... Bom, colonizar com colonização de população. Colonização de extração de recursos a gente tem que fazer pra ontem. E a indiarada que tá lá, ai, e o território indígena? Ai, o que que faz com o índio? Oh, meu Deus, e o índio? O índio tá em cima da terra. Pô, pelo amor de Deus. do livre comércio, O progresso não pode parar. se fechou. E a estratégia de crescimento da Argentina, que dependia do livre comércio, se tornou inviável. E foi aí que surgiu o peronismo. Uma mistura de nacionalismo, trabalhismo, sindicalismo, corporativismo e social-democracia. O peronismo, o Perón, ele, quando se trata de legado, o Vargas não deixou herdeiros praticamente. Os herdeiros do varguismo morreram de velho e nunca assumiram o poder. O Brasil superou o varguismo. Tipo, em política de Estado. O FHC enterrou o varguismo. Os militares acabaram com o varguismo também, sabe? O Perón não. O Perón deixou legado, o Perón deixou partido, o Perón deixou herdeiros e até hoje tem peronista. Peronista. Não existem muitos varguistas no Brasil. Não tem muitos trabalhistas no Brasil. Tá entendendo? O Perón é o que o Perón conseguiu fazer, o Vargas não chegou nem perto. Que virou o país de cabeça para baixo. Antes um dos países mais abertos ao comércio no mundo, a Argentina se tornou um dos países mais fechados. Amplos programas sociais foram estabelecidos, o salário real dos trabalhadores cresceu, a maioria da população se sindicalizou, o setor público cresceu absurdamente, o processo de industrialização engatou a quinta marcha, ao ponto em que mais de 40% do PIB da Argentina era formado pela indústria. Como que você pega e enfia isso no cu? É impressionante, cara. A Argentina... Ah, Argentina, cara. Olha isso daqui. Que pariu, menos de 15... Em 2015, menos de 15% do PIB deles era formado pela indústria, cara. Como que você consegue chegar no nível desse? É inacreditável, cara. A Argentina é inacreditável. Sabe? Um século... A Argentina conseguiu sair de um dos países mais ricos do mundo pra... A herança política de Juan Perón foi um Estado grande, programas sociais generosos e uma economia fechada e É a mágica do peronismo. pela indústria. A herança política de Juan Perón foi um Estado grande, programas sociais generosos e uma economia fechada e corporativista que perdia a produtividade com o passar do tempo pela falta de integração nas cadeias globais de valor. E como o peronismo se tornou a força política mais poderosa na Argentina, esse ideário seguiu firme e forte desde 1946 até o século XXI com o kirchnerismo. Só que como a economia crescia cada vez menos, a solução encontrada pelos burocratas portenhos foi não fazer nada a respeito. Desde 1961, a Argentina praticamente não teve anos em que o governo gastou menos do que arrecadou. Isso é incrível. Não, isso é digno de palmas. Todo mundo de... Não, de pé, de pé. É isso. Puta que pariu, cara. Eles são os merdas, velho. Puta que pariu. Cara, o Brasil conseguiu. O Brasil conseguiu período mais tempo de superávit do que a porra da Argentina. É. Quase 60 Brasil. anos de déficit. Em 2022, um terço da população empregada trabalhava para o governo e os gastos públicos representavam 42% do PIB. E para jogar um pouco mais de sal na ferida, a Argentina também desperdiçava 7,2% do seu PIB por ano na má aplicação desses recursos públicos. Quando você olha e pensa, peraí,
nós somos mais incompetentes que a Nicarágua, Bolívia, Honduras, Brasil. É, sim, você tem que repensar muito a sua vida. O Milei é esse repensar a vida. Tudo deu errado. Tipo, se você é pior que a Bolívia, tudo tá dando errado, irmão. A Bolívia não dá. A Bolívia é um... A existência da Bolívia me ofende. O maior valor dentre todos os países da América Latina. Só na ré. Tudo isso que o Renato explicou levou a uma condição chamada de dominância fiscal. A dominância fiscal acontece quando um governo tem que se financiar de um jeito específico. Ele não pode nem diretamente imprimir mais moeda para pagar as despesas e nem depender de empréstimos tradicionais. Ele, na verdade, começa a usar a impressão de dívida, que é uma forma do dinheiro ser criado para poder pagar a dívida sem que o governo tenha condições para isso. De uma forma resumida, isso só quer dizer que o Banco Central da Argentina vai lá e cria pesos do nada, eletronicamente, e usa esses pesos para pagar a dívida pública do governo. A gente fez isso também. Crise da Dilma. A gente fez algo muito parecido com isso daqui. Por isso que a bomba explodiu. Pra vocês entenderem, né? Então a Argentina viveu quase um século de Dilma, de governo Dilma. É isso. Como esse dinheiro não tem lastro fala? Eu não assisti o vídeo, obviamente, pra reagir com vocês. na economia real, não surpreendentemente, ele acaba virando inflação, o que é uma merda para todo mundo, inclusive para o governo, porque quando ele vai fazer o recolhimento dos impostos, o valor dos impostos também é corroído pela inflação, criando essa espiral tenebrosa em que o governo não consegue arrecadar o suficiente para cobrir as suas despesas, o que leva a um aumento. Cara, a América Latina nunca sofreu um choque de capitalismo. Eu sei, vai ter uns nacionalistas bravos comigo, mas verdade seja dita, a ética de trabalho que os Estados Unidos importaram, sabe? É o que fez aquele país ter dado certo. A gente, tipo, simplesmente manteve estruturas coloniais até hoje. Nós mantivemos essas estruturas coloniais que, sabe, é uma bosta. Essa é real. É país de latifúndio, é país disso, sabe? Puta. E as regiões que mais prosperaram dentro da América Latina, coincidentemente, foram regiões colonizadas por europeus que simplesmente trabalhavam muito, sabe? Europeus protestantes, sabe? Calvinistas. Quando os japoneses vêm pra cá, eles se tornam senhores feudais. Os sírios e os libaneses que vieram pra cá se tornaram barões, sabe? Até os italianos, quando vieram pra cá, enriqueceram. É bizarro, mano. Nossa, cara. Tudo errado. E, tipo, nada disso foi aproveitado pelo Estado brasileiro, sabe? Nada disso. Foi, tipo, tudo jogado fora. Do déficit, o que faz o Banco Central inventar pesos do nada para poder monetizar a dívida. Índio não trabalha, português não trabalha. Mentira, português trabalha. O português trabalha. Os portugueses que vieram pra cá na diáspora do século entre final do século XIX e início do século XX, eles vieram pra cá, trabalharam pra cá, prosperaram e ficaram mais ricos que o Zuca médio. Quem não trabalha é o Zuca, quem não trabalha é a porra do índio, sabe? Mas, calma, nada disso perdurou. Os descendentes do Tuguinha, que veio pra cá, trabalhou em uma escala desumana por 10, 20 anos, os netos dele já estão tão na merda quanto o Zuquinha que o Tuga superou no início do século XX. Então, sabe, o Brasil é uma máquina de absorver coisas boas e transformar em humus. É isso. Nada, sabe? A gente não, tipo, não pega... Nossa, que legal essa sua ética de trabalho protestante. Não, vem pra cá, vamos colocar isso na nossa sociedade. Não. Junta tudo numa maçaroca só e joga fora. É isso. O que aumenta Tem alguma coisa no ar do Brasil que é amaldiçoado. É, cara, é inacreditável. a inflação. O índio americano abre cassino,
que faz cair o valor das receitas de novo. O ponto é que tu só consegue manter essa matemática doentia funcionando. Não ajuda que o Vargas dê incentivo pra ser preguiçoso com a CLT. Num país sem indústria, totalmente fudido, agrário, patético. Aí o Vargas cria a CLT. Consolidação das leis do trabalho. Não tinha gente trabalhando. Caralho. Porra. Não tinha proletário. Não tinha trabalhador em fábrica. Não, ele criou esta merda antes do Brasil se tornar um país industrializado. 90% da população morava no campo. Ele já mete direito de trabalho. Ah, caralho. Não, pra piorar, ele persegue os imigrantes. Lembrou? Ele persegue os imigrantes. Ou seja, as pessoas que tinham, como eu posso dizer, quem veio aqui civilizar o Brasil, como bem disse o Olavo de Carvalho, quem veio civilizar o Brasil, ele perseguiu. Não sobra nada pro Betinho, irmão. O Brasil, o Brasil faz de tudo pra você fracassar. O ponto é que tu só consegue manter essa matemática doentia. O japa, o sírio, o europeu veio pra cá, foi perseguido. Pô, é isso aí. Funcionando por tanto tempo até a sua cultura civilizada. Tem que ouvir samba. É isso aí. Tem que gostar de carnaval, isso. E mato. É que o dinheiro não vale mais nada. E as pessoas que estão na base dessa pirâmide Ziriguidum. conseguem se proteger. Pessoas que estão na base dessa pirâmide e que não conseguem se proteger da inflação de jeito nenhum, comecem a literalmente catar comida no lixo para sobreviver. A estratégia do peronismo... Todos os dias, foda-se as suas críticas a respeito do Plano Real. Foda-se. Todos os dias você tem que acordar, acender uma velinha e rezar pela alma dos economistas que desenvolveram o Plano Real, porque eles nos salvaram. Beleza? É isso. Muito obrigado, FHC. Muito obrigado, Gustavo Franco. Muito obrigado. Eles têm crédito infinito. Obrigado, Cirão da Massa. O Cirão teve um inputzinho bem pequeno lá, pra baixar a balinha, sabe? O Plano Real destruiu a nossa indústria de Lego, ridículo, destruiu. A gente só não tá completamente na merda, porque a gente ainda tem um resquício de Plano Real. Mas 80% do Plano Real já foi desfeito já. Mais de 80% do real de 94 se desvalorizou. A gente perdeu 90% do valor, cara. Para sobreviver. A estratégia do peronismo e kirchnerismo para lidar com isso foi basicamente fingir por muito tempo que o problema não existia. Surfar na alta taxa de crescimento econômico induzida pelo boom das commodities nos anos 2000 e quando o custo de vida ficava muito elevado por conta da inflação, jogar um subsídiozinho de energia, de gás e de transporte público para mascarar os efeitos da inflação. Cara, eu não sei, algum país se beneficiou do boom das commodities, não, tirando a China? A Rússia enfiou no cu o seu boom das commodities. Enfiou no cu agora, inclusive, né? Brasil enfiou no rabo. Completamente. 2015 a bomba explodiu. Latam inteira, na verdade. A Latam inteira enfiou no rabo o boom das commodities. Ninguém. Alguém se aproveitou dessa porra? Tipo, peraí, tá entrando um monte de dinheiro aqui. Vamos industrializar o nosso país e vamos crescer. Não consigo lembrar de ninguém, cara. Os chineses se beneficiaram porque eles compravam commodities baratas para aquecer a sua indústria, para botar para produzir manufatura. É isso. Eles conseguiram muito se aproveitar muito bem daquele ciclo de pujança do início do século XX. Parabéns, Gen X e Gen Y, por eleger o analfabeto em pleno boom das commodities. Esse povo de merda. O Millennial tem que calar a boca. Sempre que o Millennial abrir a boca pra falar de geração Z, você tem que lembrar, você votou no Lula, seu filho da puta.
Ah, mas eu não votei, eu votei no Bolsonaro. Não, você votou no Lula em 2002, seu rato. O problema é que, além disso não ser sustentável no longo prazo por estar sendo financiado através da inflação, muitos desses Votou no Lula e na Dilma, então calha a boca. subsídios, na prazo por estar sendo financiado através da inflação, muitos desses subsídios, na verdade, beneficiavam os mais ricos e a classe média em prejuízo dos mais pobres. Deixa eu te contar melhor como. Talvez seja uma surpresa para vocês, mas eu já participei da elaboração de projetos para a reforma da estrutura de tarifas e subsídios do setor elétrico em alguns países em desenvolvimento. Na época que eu trabalhava como analista em alguns projetos do Banco Mundial e da OCDE. Para de me mogar, caralho. Eu sou um péssimo economista. E um tema recorrente que a gente via na política econômica do setor elétrico desses países é que, além de ser uma completa bagunça, uma característica bem comum era a existência de subsídios na conta de luz para praticamente todos os níveis de renda. O ponto é que esses subsídios são terrivelmente ineficientes e regressivos do ponto de vista tributário. 43% dos subsídios de energia vão só para 1/3 da população argentina que mora na região metropolitana de Buenos Aires, a mais rica do país. Do mesmo jeito, 70% dos subsídios de transporte público vão também para Buenos Aires e quase metade dos subsídios de gás vão também para Buenos Aires, com algumas das regiões mais pobres do país, como Chaco, Corrientes e Formosa, nem sequer recebendo o benefício dos subsídios. A população argentina nunca vai se revoltar, porque a maior parte da população vive em Buenos Aires. Então, aqui é realmente churrasco, tá entendendo? Aqui é realmente churrasco. Porque elas ficam de fora da rede de gasodutos da Argentina. Como os subsídios também tendem a deixar a energia e o gás para alguns consumidores na Argentina extremamente... No Brasil é pior, rapaziada. No Brasil é pior. Os subsídios vão pra aliança açaí com cuscuz, então, tipo... Buenos Aires suga o país. Aqui, o café cuscuz suga a parte produtiva do Brasil. Barata. Em média, 65% da conta de luz é paga pelo governo e os residentes de Buenos Aires pagavam em média 10 vezes menos do que o Brasil no quilowatt-hora em 2018. Isso levava a um incentivo para o desperdício. Não é incomum tu ouvir histórias de argentinos que deixavam o ar ligado o dia inteiro no verão, mesmo não estando em casa. E esse estudo aqui... Filhas da puta, parece carioca. Ou a Light vai subir o morro pra cobrar conta de luz? Quero falar nada, não. E estimou que no inverno um argentino gastava mais por mês em média em aquecimento e energia do que um sueco em Estocolmo. Agora, por que os governos colocam e mantêm esses subsídios tortos é uma coisa que você deve estar se perguntando. E a resposta simples é que é para fraudar a inflação. É claro. No Brasil, isso aconteceu no governo Dilma, lá em 2014, e se você era um adulto ou um adolescente minimamente funcional naquela época, você lembra o que aconteceu depois. A partir de agora, a conta de luz das famílias brasileiras vai ficar 18% mais barata. Cara, Dilma, velho. É Dilma, velho. Eu acho que em uma nação séria, o Lula e a Dilma, velho. No dia... Nossa. Cara. Vou ficar quieto. É a primeira vez que isso ocorre no Brasil. Populismo fiscal definitivamente não se paga no longo prazo. Que bom que essa página a gente já virou, não é mesmo? Picanha. Entender que o problema tá ali é bem diferente de resolver ele. Quanto mais tempo tu vai empurrando o problema com a barriga, mais amargo é o remédio que tu vai ter que tomar para fazer a dor passar. E no meu ver, essa realmente é a parte maligna do governo Kirchner e Fernandes e de qualquer outro governo que faça populismo fiscal. Eles sabiam que o problema estava lá desde o início. A inflação era o câncer, o ajuste fiscal necessário era a quimioterapia e os subsídios eram um analgésico medíocre. Ao invés de endereçar o câncer enquanto ele ainda era um tumor pequeno, os peronistas ficaram dando de pirona pro paciente e fingindo que não tinha nada acontecendo ali para não ter que passar pela dor do ajuste. Mas o câncer continuava ali,
e cada vez ele doía mais. Paracetamol, ibuprofeno, tramadol, cada vez mais remédios e cada vez menos eficácia. 20 anos depois, com o câncer já em metástase e o fígado do paciente indo pro ralo, eles berram e esbravejam que a adriamicina que estão dando pro paciente como parte da quimioterapia tá fazendo ele ficar careca. Oh, Sim, o austericídio neoliberal. Ai, caralho. É foda, pá. Tá entendendo que a América Latina inteira precisa passar por uma profunda terapia de choque? No caso do brasileiro, ela vai mais longe. Realmente, é que a situação brasileira não é... A economia brasileira não é tão caótica quanto a Argentina, sabe? A gente não tem esse nível bizarro de artificialidade. É que o Estado brasileiro, porra... A gente precisa de uma terapia de choque no Estado brasileiro. A gente precisa de uma terapia de choque em todos os setores da sociedade brasileira. A gente precisa de um... Eu vou ficar quieto. A gente precisa realmente de 4 aninhos bem intensos aqui no Brasil. Bem intensos, sabe? Atacando múltiplos frontes, sabe? Múltiplos frontes. Tudo tem que ser atacado de forma rápida e incisiva pra desnortear o Estado brasileiro e o sistema brasileiro e, sabe? Cara, porque a gente tá fudido. qual é o seu plano? Gastar mais, pô. O plano é sempre o mesmo. Gaste mais. Sim, qual é o seu plano? Esse pedaço de bosta aqui está morrendo, minha senhora. E esse é o contexto que vocês precisam ter para entender a terapia de choque que o Milei e a sua equipe estão fazendo na Argentina. Esse salto na inflação no início do governo foi o governo cortando grande parte desses subsídios ineficientes de energia, gás e transporte público. O salto na pobreza foi também efeito do corte de subsídios e da desvalorização do peso oficial para corresponder mais com o peso a preços de mercado. O aumento no desemprego, demissão de servidores públicos e congelamento de salários. Todas essas coisas... Vai lá, demita o servidor público brasileiro, vai lá. Ai, cara. O Brasil é engraçado porque a gente tá assistindo, tá vendo o André descrevendo a Argentina aqui, só que o Brasil é pior. O problema econômico da Argentina é bizarro, mas o Brasil é pior, sabe? Porque o nosso problema não é só econômico. Puta, cara. doem. Só É Victor. claro, você tirou todos os analgésicos do paciente e colocou ele para fazer quimioterapia. Mas a estratégia do governo anterior era simplesmente deixar o paciente morrer aos poucos. Isso não é para dizer que eu concorde com todas as medidas colocadas em prática pelo governo Milei, mas a aritmética é bem simples. Se não tem dinheiro, de algum lugar tem que cortar. E se tem uma pessoa responsável por operar a motosserra do Milei, essa pessoa é o ministro da Desregulamentação e Reforma do Estado, Frederico Sturzenegger. O Sturzenegger decide quais regulações que ele vai atacar e o que ele vai reformar no Estado argentino por meio de consultas públicas. De acordo com ele, qualquer cidadão pode entrar no site do Ministério e enviar sua denúncia de regulação sufocante ou de abuso por parte de autoridades do Estado. E em 2024 isso resultou num verdadeiro expurgo do funcionalismo argentino, demitindo mais de 38 mil Que sonho de fazer isso aqui. ou por volta de 5% do corpo prévio do Estado. Desnecessário dizer, mas isso deixou muita gente insatisfeita. Uma das medidas mais impactantes do Sturzenegger para o mercado imobiliário argentino foi por meio do decreto presidencial número 838 de 2024. Até 2024, um proprietário só podia ajustar o valor do seu imóvel e aluguéis 2 vezes por ano. Em um país onde a inflação mensal era de 22%. Para o inquilino que já tinha a sorte de ter um contrato de aluguel firmado por bastante tempo, isso era excelente. Para a grande maioria das pessoas, isso era uma merda. Porque com essas regras, simplesmente ninguém queria ofertar apartamentos no mercado. A consequência foi um cenário cartunesco de vários apartamentos vazios e de pessoas com dinheiro querendo alugar
mas nenhum locatário disposto a assinar um contrato. Com o decreto 838/2024, o setor começou a funcionar com menos intervenção do governo e sem controle de preços. E o efeito, como vocês podem ver nesse gráfico, é que os aluguéis caíram como proporção do salário médio e a oferta de espaço. Oh, meu Deus, oh. Se você mostra isso daqui para um psolista, ele vai cair no chão estribuchando, babando, sabe? Em cidades como Buenos Aires aumentou drasticamente. E agora, finalmente, nós chegamos ao momento mais esperado do vídeo. Não, o psolista vai babar por causa do gráfico, ele não vai nem precisar ver os dados. Bem-vindos ao compilado de vitórias de Javier Milei. Cortando o tamanho do Estado argentino, cortando subsídios e demitindo funcionários públicos, o Milei entregou a sua promessa principal de campanha. O governo argentino fechou o ano de 2024 com superávit primário em todos os meses e com o primeiro superávit financeiro em mais de 100 anos. Anos. O risco país da Argentina, medido pelo JP Morgan, caiu de mais de 2.500 pontos com Fernandes para menos de 600 pontos com Milei. Um nível ainda alto, mas uma melhora impressionante. O Banco Central da Argentina controlou a sua emissão de moeda e, como resultado, a inflação caiu. No final de 2024, a Argentina estava com uma inflação caiu. Moleque, quando a inflação tava aqui, era todo dia você viu um tweet de um esquerdista comemorando que a inflação da Argentina estava alta por causa do Milei. E caiu. No final de 2024, a Argentina estava com uma inflação mensal de 2,4% e anual de 117%. O menor valor desde 2019, e é esperado que esse ano ela caia ainda mais. E o ponto que a esquerda adorou ventilar por aí da pobreza ter passado 50% no governo Milei, o mundo tá acabando e todo mundo comendo na fila do osso. Ironicamente, tudo que já estava acontecendo no governo Fernandes. Bom, a pobreza já caiu para 35% em agosto do ano passado, de acordo com uma pesquisa feita usando dados do INDEC. Não custa nada lembrar, eu não sei se você vai falar disso, o pobre na Argentina, eu não lembro quanto, pra você ser considerado pobre na Argentina, eu não lembro qual que é o valor, eu não lembro, o cálculo de pobreza na Argentina. R$1.900, isso, ok, R$1.900. Então, pra você ser pobre na Argentina, você tem que ganhar R$1.900. Pra você ser considerado um pobre no Brasil, são R$600. É só pra você entender qual é a diferença. Tipo, na Argentina, pra você ser considerado pobre, você ganha menos de 1.900. No Brasil é 670. É muito triste ver a Argentina vencendo, né, cara? Os salários reais cresceram em mais de 145% e, de acordo com o FMI, a Argentina vai ser o país que mais vai crescer da América Latina em 2025. Então é isso, o Milei finalmente salvou a Argentina e vai se tornar o modelo a ser seguido em política econômica nos próximos anos para todos os países na América Latina. A esquerda Infelizmente não, né? nunca mais vai ganhar uma eleição na Argentina e os nossos vizinhos vão finalmente escapar da mediocridade da América Latina e se tornar novamente um país desenvolvido e de primeiro. Essa é a parte que talvez seja uma boa ideia eu avisar para vocês que essa não é a primeira vez que a Argentina passa por um período drástico de reformas sob um governo de direita. Entre 1976 e 1983, durante a última ditadura militar da Argentina, o ministro da Economia, José Alfredo Martínez de Hoz, fez um dos maiores programas de liberalização econômica da história da Argentina. Ele colocou uns Chicago Boys para administrar o Banco Central, eliminou o tabelamento de preço,
isso, cortou impostos de exportação, cortou subsídios e cortou impostos de importação. A taxa de câmbio entre o peso e o dólar foi fixada num sistema de crawling peg chamado de tablita na época, que desvalorizava o peso em incrementos constantes por mês para ajudar a controlar a inflação e evitar choques de desvalorização repentina. Bem parecido com o que o Milei está fazendo agora. É como se no Brasil, no início do ano, o dólar valesse R$4 e até o final do ano a gente tivesse uma inflação de 100%. Só que mesmo com a mesma quantidade de dinheiro comprando só metade do que comprava no início do ano aqui no Brasil, o Banco Central falasse que o dólar vale R$5. O que você faria nesse caso? Provavelmente você iria comprar mais coisa em dólares. E sem controle de capitais, você e quase todo mundo iam cada vez mais trocar reais por dólares, chegando ao ponto de esgotar as reservas internacionais e travar a economia do país. Valeu pelos vintão, carinha que mora logo aqui. Logo ali. Carinha mora logo ali, tipo R$20. Valeu, irmão. Pode ter terapia de choque aqui no Matagal, não. Meu sonho é ser funça. Vai ter. Vai ter. Mentira, não vai não. É o Brasil, cara. O Brasil não é feita a terapia de choque. Mas no fim do dia, mano, nada acontece. Nada acontece. A Latam, Brasil, Argentina são terras de voos de galinha. Porque entra um governo direitista, faz as reforminhas, aí o próximo ciclo entra um esquerdista, gasta pra caralho e faz tudo. É isso. No caso brasileiro é pior, né? Porque nem rola grandes reformas. Tipo, entra o Centrão, salva o Brasil do colapso por 10 anos e é isso. É isso que acontece. Em 1989, Carlos Menem foi eleito presidente da Argentina e iniciou um programa de reformas baseado no Consenso de Washington, que incluía privatizações, desregulamentações e uma âncora cambial para fixar o preço do peso. Um peso valia exatamente $1 entre 1991 e 2002. A inflação caiu de 4.000% ao ano para menos de 10% em menos de 3 anos. A economia cresceu a um ritmo de 4,4% entre 93 e 98 e as exportações e importações argentinas praticamente triplicaram. E isso durou até o Banco Central ficar sem dólares para poder converter o peso e o governo dar calote na dívida externa em 2001. A economia encolheu 28% entre 98 e 2002. A grande maioria dos argentinos perdeu mais da metade das suas economias quando todos os dólares foram convertidos para pesos de novo, e mais da metade dos argentinos ficaram na pobreza. O que os países presos em ciclos de voo de galinha e queda, como a Argentina, mostram pra gente é que é sempre mais provável continuar no ciclo do que sair dele. E que atingir a salvação de se tornar um país desenvolvido e rico não é uma questão simples de só colocar o lado certo no poder, porque o lado errado só faz cagada. Na verdade, nos países eternamente presos na armadilha do subdesenvolvimento, na grande maioria dos casos, a cagada é construída em conjunto, tanto pelas piores partes da ala da esquerda, quanto pelas piores partes da ala da direita. Com a economia em recessão e muitas indústrias entrando em falência por conta do peso sobrevalorizado em 78, o ministro liberal Martínez de Hoz usou a sua influência para transferir uma dívida da siderúrgica Acindar de $700 milhões para o governo argentino, ou seja, para ser paga pelo contribuinte. O fato de que ele era CEO da Acindar antes de trabalhar no governo, com certeza foi só uma coincidência infeliz. Cristina Kirchner e Nestor Kirchner multiplicaram seu patrimônio em 10 vezes desde que entraram na política. Carlos Menem mexeu na Suprema Corte para alterar a Constituição e concorrer à reeleição. Macri usou o governo para perdoar uma dívida de $296 milhões da sua empresa familiar Socma, e o governo Fernandes teve um escândalo onde políticos aliados ganhavam prioridade na fila das vacinas, mesmo com o país tendo escassez de vacinas na pandemia. Mas eu tô devagar. A questão é cultural, então. Cara, a questão é cultural, bicho. A gente tá fudido. Essa é a realidade. O Chile viveu uma ditadura, sabe? Uma ditadura em que o Pinochet
foi ultra autoritário contra tudo e contra todos, exceto na parte econômica. Na parte econômica ele largou na mão dos Chicago Boys e Vapo. Criou uma constituição espetacular, sabe? Que fez o Chile se tornar uma nação rica comparado ao resto da Latam, sabe? Provavelmente o primeiro país da América Latina que pode vir a se tornar um país de primeiro mundo. Mas a questão cultural é inevitável. O Chile está fazendo de tudo para destruir o que eles construíram. A Constituição woke psolista que eles tentaram passar, ou aquele merda do Boric, tentou passar 2 vezes, inclusive. É isso, irmão. Mais cedo ou mais tarde, a Latam grita mais alto. O espírito de latino grita mais alto. Sobra nada. Os 2 exemplos mais próximos na história da Argentina do que o Milei está fazendo agora compartilham semelhanças. Ambos envolveram uma terapia de choque, ambos foram baseados em políticas de livre mercado, desregulamentar, diminuir o tamanho do setor público e privatizar. Ambos produziram resultados excelentes no curto prazo e ambos, depois de mais ou menos 10 anos, fracassaram. E de certa forma, a razão principal pela qual os 2 falharam também é a razão principal pela qual o experimento do Milei tem mais chances de fracassar. O câmbio. Na última explicação chata que eu tenho para fazer para vocês, eu vou explicar exatamente por que tem tanto argentino vindo para cá fazer compras. Depois daquela desvalorização gigante do peso no início do mandato, o Banco Central da Argentina instituiu uma política de crawling peg, onde o câmbio oficial é desvalorizado em incrementos constantes de 2% ao mês, independente de quanto que foi a inflação ou a cotação do dólar paralelo no período. E isso fez com que a brecha cambial, a diferença entre o câmbio oficial e o paralelo, aumentasse, tornando o peso artificialmente valorizado. O problema disso é que, com o câmbio valorizado, isso incentiva os argentinos não só a ir pra praia em Santa Catarina, mas também a Puta que pariu, tá cheio. importarem mais. Ai, vai dar merda. Por sua vez, coloca uma pressão na balança comercial, gerando déficit. Esses déficits, por sua vez, vão cada vez mais corroendo e acabando com as reservas internacionais da Argentina. Até que... Bom, é exatamente o mesmo resultado dos 2 experimentos anteriores. Tragédia. Mas é importante dizer que um câmbio apreciado não é necessariamente algo incomum nos processos de estabilização econômica. Na verdade, ele meio que é a regra. Nos anos iniciais do Plano Real, por exemplo, o próprio real chegou a valer em alguns períodos mais do que o dólar. E o Gustavo Franco chegou até a comentar numa palestra que ele fez na Argentina que a estratégia de crawling peg adotada por eles é bem semelhante à que foi usada aqui no Brasil. E por último, nesse artigo aqui, os economistas Calvo e Weg demonstram que todos os processos de estabilização macroeconômica que aconteceram no século XX envolveram pelo menos algum grau de apreciação cambial. O que quer dizer que não tem nada de extraordinário no que eles estão fazendo realmente, mas o equilíbrio é bem frágil. Basta uma crise internacional acontecer ou o presidente ser burro o suficiente de fazer uma cagada que destrua a sua reputação e base de Cala a boca, André. Para. A gente tá pensando no plano real, mas... de fazer uma cagada que destrua a sua reputação. Cara, por que o filho da puta do Milei foi fazer um pump and dump, mano? Esse é um filho da puta, cara. É um filho da puta, velho. Ai, puta que pariu. De apoio. Yo no lo promocioné, yo lo que hice... Que a estabilização vai por água abaixo, o peso perde metade do valor, o país entra em crise novamente e nas próximas eleições a oposição entra fazendo um monte de proposta mirabolante de novo. Depois do estrago, a economia melhora por um tempo, impulsionada por um caminhão de dívida, empregos no setor público e emissão de moeda do governo, até que a inflação... Pra você ter um pibão e falar, olha só, salvamos a economia do Brasil, investimento público e bababá. No setor público. E dá merda, que a conta chega mais cedo ou mais tarde. Geralmente mais cedo, na América Latina. E emissão de moeda do governo, até que a inflação fique muito alta
De novo. Todo mundo fique muito pobre. De novo. E um outsider com propostas de reformar o governo, acabar com tudo que tá aí e levar a Argentina para o caminho do livre mercado, seja eleito. De novo. Esse é o ciclo da Argentina. Se o Milei vai ser o primeiro que vai conseguir tirar a Argentina desse ciclo e levar o país finalmente ao caminho de se tornar um país desenvolvido, isso eu vou deixar para vocês discutirem nos comentários aqui embaixo. Mas eu sinceramente espero muito que seja o que aconteça. No mais, muito obrigado por quem assistiu até aqui. Deixa um comentário que isso ajuda muito no engajamento do meu vídeo. Comentem. Se inscreve. E caso você goste do meu conteúdo e queira que eu produza mais vídeos como esse, considere me apoiar lá no Apoia-se. No mais, muito obrigado a todos vocês. Eu vejo vocês na próxima. E é os guri. Tchau, tchau. É os guri. Ah, cara. Bom, é o Milei, né, cara? É o Milei, então nós já tá aqui, né? Só no paninho, porque não tem jeito, cara. Não tem jeito. É.